Só existem 4 formas de fazer o faturamento de uma empresa crescer. E, basicamente, hoje, nós vamos olhar isso através dessa matriz simples aqui, de 4 quadrantes, criada lá na década de 60 pelo russo Igor Anzov. Então, nós vamos falar, basicamente, sobre a matriz de Anzov. Anzov, só para contextualizar, foi um matemático russo que foi considerado aí, por muitos, até hoje, é considerado uma das maiores referências a nível de gestão de empresas. E ele criou essa matriz basicamente para exemplificar, para trazer clareza para os empresários, para os planejadores de negócio, sobre quais são as formas de crescer uma empresa. E basicamente, as empresas até então, e na verdade até hoje, né, crescem, né, mas elas não crescem com tanta clareza sobre a estratégia que ela está utilizando para alavancar o seu crescimento. E é isso que a gente vai ver hoje, antes de falar em crescer o faturamento da sua empresa a qualquer custo, é importante a gente parar, analisar quais são as possibilidades, os caminhos que a gente tem, os 4 caminhos únicos, 4 caminhos que a gente tem para crescer, e entender quais são as melhores opções, né, para que a gente trace a nossa rota e o nosso plano de crescimento. Então, para ir direto ao ponto, a matriz de Anzov nada mais é do que essa matriz aqui, que de um lado do eixo Y a gente tem o produto e do eixo X a gente tem o mercado. E quando a gente tem um produto existente no mercado existente, a nossa única opção aqui é ganhar mercado. Então, entra aqui na penetração de mercado. Então, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais didático. Supondo que você queira abrir um restaurante, né, na avenida principal da sua cidade. Não, vou abrir um restaurante aqui na Avenida Paulista. Um exemplo. Abrir um restaurante na Avenida Paulista que todos os dias, das 11 às 14, eu sirvo almoço a um preço fixo e é esse o meu produto. Para eu ganhar mercado nessa localização, eu preciso usar das minhas estratégias. Uma das principais estratégias é a definição de um local que chame atenção, um local que seja agradável. Então, tem várias estratégias que eu uso para ter diferenciação em relação ao mercado que eu estou inserido. E aí, com isso, ganhar mercado, né? E, consequentemente, ter cada vez mais um público maior. E aí, qual que é o grande ponto aqui? Todo negócio, ele tem um teto. E essa é a análise mais importante. Toda prioridade de uma empresa deve ser ganhar a penetração de mercado até chegar o mais próximo possível do teto daquele mercado que ela está inserida. Por quê? Porque ganhar mercado é uma das estratégias, um dos mecanismos, dos caminhos mais importantes, interessantes e também mais fáceis para você, dependendo obviamente do mercado que você está inserido, para você ganhar crescimento de faturamento. Por quê? Porque basicamente é você fazer mais e melhor aquilo que você já faz no mercado que você já está inserido. Perfeito? Então, penetração de mercado é um foco exclusivo em fazer mais no mercado que você já está inserido, vendendo produtos que você já vende. E aí, quando você chega perto do teto, você precisa expandir. E aí existem algumas opções para você expandir. Uma opção para você expandir é fazer com que esse mesmo produto, um produto existente, entre no novo mercado. Eu vou abrir ele lá em Osasco. Então, eu vou diversificar o mercado. Então, uma das formas de eu expandir é abrir uma outra unidade vendendo o mesmo produto, almoço, das 11 às 14, em outro mercado. Ou eu posso criar um novo produto dentro do mesmo mercado. Então, eu vou diversificar produto. Eu posso, por exemplo, começar a vender janta. Eu posso, por exemplo, começar a alugar esse espaço para eventos. Eu posso fazer refeições temáticas, né? A terça-feira do sushi, a quinta-feira da comida mexicana. Então, eu posso criar novos produtos para extrair mais valor do mercado que eu já estou inserido. Ou eu posso, por último aqui, né, ganhar um novo produto, um novo mercado. Então, um exemplo, né, eu vou abrir um restaurante que só serve janta lá em Alphaville, um exemplo. Então, eu estou diversificando de uma forma completa, né? E aqui que as empresas acabam se perdendo diante de tantas opções. É muito tentador, né,
principalmente aqui nessa área aqui, que é a área mais difícil, que deveria ser a última opção, a empresa começa a ter um faturamento, começa a ter caixa, começa a ter alguma relevância, e ela pensa, não, eu vou criar o empresário, né? Eu vou criar outro negócio de outro ramo, que eu não tenho um entendimento profundo, que eu não tenho tanta especialidade, e vai se aventurar em mercados diferentes. Quando, na verdade, a primeira opção, pelo menos do meu ponto de vista, prefiro, em primeiro lugar, aumentar a penetração no mercado que eu já estou inserido. Em segundo lugar, diversificar produto, vender outros produtos para a mesma base. E terceiro lugar, aí eu diversifico o mercado. Aqui, por exemplo, no mercado de infoproduto é muito comum diversificar produto, porque você já tem a base de audiência que te acompanha e você já entregou uma solução para ela, só que, cara, tem um teto. E ao invés de você aumentar esse mercado, você cria novos produtos, novas soluções, reembala para vender coisas diferentes para a mesma base, para o mesmo mercado que você já está inserido. O que você pode fazer também, como citado aqui, é ir para um novo mercado, um mercado diferente, um ponto diferente, uma localização diferente, uma estratégia de alavancagem diferente. Mas o que é importante antes da gente pensar em estratégias detalhadas, desdobradas de como crescer o faturamento do negócio, é importante a gente olhar para essa matriz e escolher qual que é o caminho mais interessante. Então, a primeira resposta que eu busco eu já cheguei no teto da penetração de mercado? Se eu cheguei, tudo bem. Se eu não cheguei, eu prefiro, basicamente, recomendo ao máximo, óbvio que salvo raras exceções, é que enquanto você não está dominando o mercado que você está inserido, você tem que gastar todo o seu foco e energia em fazer isso. A partir do momento que você tem uma relevância, tem uma dominância já de território, seja físico, seja digital, não importa, você já está dominando um nicho, aí sim faz sentido você diversificar. E eu faria exatamente essa jornada aqui. Diversifico produto, diversifico mercado, talvez, e depois diversifico com outros negócios em outros mercados. Essas duas aqui, inclusive, opcionais. Eu acho que essas duas áreas aqui, opções, caminhos aqui de crescimento são os caminhos mais óbvios e mais importantes e interessantes de serem explorados. Mas por que isso é importante? Porque a partir do momento que eu defino qual que vai ser o caminho principal que eu vou utilizar para crescer o meu negócio, é que eu consigo traçar as estratégias. Porque as estratégias de penetração de mercado são totalmente diferentes das estratégias de diversificação de produto, que são diferentes das estratégias de diversificação de mercado. Então, tendo essa clareza inicialmente, faz com que todo o desdobramento de iniciativas, de apostas, de estratégias que você vai usar para crescer o faturamento da sua empresa, fique muito mais claro e objetivo, com foco em uma das áreas, em uma das alavancas específicas. Perfeito? Então, é isso. Faça esse exercício, analise a sua situação, entenda se você já está no seu teto de mercado, antes de pensar em diversificação e, basicamente, entendendo quais são as opções, os caminhos que você tem para crescer, você tem muito mais clareza e assertividade na hora de determinar quais serão as estratégias que você vai focar para crescer o seu negócio.